Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vou fazer como os pregadores famosos, sem mais delongas. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Pastor, quem estava aqui no culto à noite, vai lembrar que o pastor ele fez um compromisso, comigo, e eu também estou fazendo com ele. A nossa intenção é a gente atentar para os horários do culto, Então, pastor, vou te pedir meio-dia, me ajude a terminar no horário, e à noite, às 9 horas em ponto, estarei do seu ladinho, conforme o combinado, amém? Porque é lógico, a gente precisa se alimentar da palavra, mas a gente sabe, que tem pessoas que moram longe, a gente tem que também fazer de tudo para, sempre que possível, respeitar a questão do horário. Todos encontraram Gênesis 1? Sim, Tranquilo. E, gente, primeira mensagem do ano, e Deus ele colocou uma palavra muito específica, primeiramente para falar comigo, porque, como eu sempre digo, a palavra de Deus ela precisa primeiro cortar em quem vai ministrar, mas para compartilhar com vocês. E como vocês sabem, cada pessoa que sobe aqui no altar tem um perfil de pregação. Geralmente Deus fala muito comigo através ali, da exortação, da consciência, do conserto. Eu sempre compartilho isso com vocês, E geralmente é sempre uma mensagem que no final a gente termina chorando. E aí eu lembro que uma vez meu filho perguntou: mãe, por que você sempre chora? Eu falei: não sei, não é programado, mas é porque eu começo a falar, eu lembro de mim, Enfim, porém, a mensagem de hoje ela vai ser um pouquinho diferente das mensagens que eu estou acostumada a pregar. Vai ser uma mensagem, que vai fazer você pensar, vai fazer você avaliar a sua vida de uma forma muito prática. Porque às vezes a gente costuma espiritualizar tudo e é lógico, existe o mundo espiritual. E às vezes o diabo ele recebe culpa e mérito por coisas que, na verdade, cabem a mim e a você fazer. E o tema dessa mensagem, como está ali na tela, uma atitude que pode mudar a sua vida. E a palavra que o Deus me deu, o tema dessa mensagem é o poder da organização, um princípio de Deus. Quem pode dar um amém aí? O poder da organização, um princípio de Deus. Começamos aí o ano de 2025 e como a gente sempre fala aqui, dia 31 a gente vem para a igreja e todo mundo bonito, naquela empolgação. Chega dia 1º, a gente ainda não tem consciência de que o ano começou, porque a gente dá continuidade ali, as festividades, aí geralmente tem familiares na nossa casa. Mas quando chega dia 2, a gente chega à conclusão de que nada mudou. Continua do mesmo jeito, E, na verdade, como foi falado aqui hoje, os problemas, as questões, os desafios continuam. A gente continua lidando, com as mesmas pessoas, Deus ele não muda o nosso marido da noite para o dia, ele não muda a esposa da noite para o dia, ele não muda os nossos filhos da noite para o dia. Na verdade, tudo continua do mesmo jeito. Mas aqui está o segredo, aqui está a chave dessa mensagem. Se a gente se preparar, se a gente se organizar de uma forma diferente, a gente vai ter a oportunidade de verdadeiramente experimentar um ano diferente, sabe? E não passar pelas mesmas coisas. E essa passagem que eu vou ler é uma passagem muito conhecida, está lá em Gênesis 1, vamos ler do 1 ao 31, que fala sobre a criação da terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie,
E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas e os mares, e as aves se multiplicavam na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e encheis a terra, sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto da árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã, o sexto dia. Amém? Eu tenho certeza que praticamente todos aqui conhecem essa passagem, né? Mas eu não sei você, sempre quando eu lia, eu atentava muito para a criação no geral, né? Que Deus ele fez questão de deixar relatado aqui qual foi o processo, né, da nossa criação, para que a gente tenha noção ali da origem de como tudo foi. Porém, quando eu leio Gênesis, eu entendo que Deus, né, quando ele fez aqui a criação do mundo, né, ele teve um anseio por organização. Observem que Deus precisava fazer esse processo? Não. Bastava uma palavra, tipo assim, mundo, seja criado. E tudo seria criado, tudo seria estabelecido, porque ele é Deus. Mas aqui observa que até aqui diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente vê aqui que Deus ele faz questão de deixar registrado que primeiro ele analisa todo o cenário. E nessa manhã, pastor, a começar pela gente, porque eu preciso, gente. Enquanto eu fazia essa mensagem, eu falei: Senhor, o quanto eu preciso me organizar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza, né? Aqueles que são sinceros de coração, por mais que você seja uma pessoa extremamente organizada, metódica, mas que existem áreas na sua vida que carecem de mais organização, sabe? Talvez você tenha amargado muitas frustrações, assim como eu já amarguei. Sabe, puxa, por que minha vida não dá certo? Por que meus projetos não andam? Por que eu vivo na igreja, eu oro pela minha família, eu oro pelas minhas finanças e as coisas parecem que não mudam? Está aqui a resposta. Talvez falte organização. Então, Gênesis 1 vai nos mostrar que o próprio Deus, mesmo sendo Deus, ele faz uma análise, porque diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nessa manhã, Deus está te convidando e me convidando para fazer uma análise da tua vida. Luquinhas, como é que está a sua
vida. Depois, é muito interessante que ele segue uma sequência, sabe? Ele mesmo sem precisar, mesmo sendo Deus. E às vezes, a gente mesmo precisando ajustar coisas na nossa vida, a gente não tem seguido uma sequência. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Ano de 2025, talvez você tenha vindo aqui para o culto do dia 31, talvez você tenha colocado o seu pedido na arca e Deus, gente, ele sempre vai fazer a parte dele, sempre. Mas o que cabe a mim, a você, não tem jeito. Você vai pedir a Deus saúde, você vai pedir a Deus inteligência, intelecto. Mas se você não arregaçar as mangas e trabalhar, fazer alguma coisa, se movimentar, como é que você vai ser bem-sucedido? Talvez você esteja até se movimentando, mas essa movimentação não esteja debaixo de uma organização. E às vezes a gente quer espiritualizar tudo. Se eu estiver errado, o pastor vai me corrigir. Sabe? Aí o inimigo não deixa eu crescer, o inimigo não deixa eu avançar. Quando, na verdade, às vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente fica estagnado ali com a preguiça. Às vezes, gente, organização vai requerer de mim, de você, parar e analisar como está a nossa vida. Como diz aqui em Gênesis 1, né? A terra era sem forma e vazia, não existia nada. E aqui eu entendo também que a organização ela vai trazer vida. Vida, você pode dar um amém? Eu sei que falar de organização, como eu falei para você, essa mensagem é uma mensagem diferente. Não é agradável, porque a gente gosta, sabe, de uma inércia. A gente, infelizmente, o inimigo, ele cria um cenário confortável para a gente ficar no nosso cantinho. Mas aqui eu entendo, né, que quando a gente se movimenta, quando a gente analisa e quando a gente planeja, as coisas dão certo, sabe? E aqui, continuando, Deus tem extremo anseio por organização. E a gente vê que a partir do versículo 2, né, a organização de Deus, ela é estabelecida, né? E essas leis, elas se refletem na organização, começando pela natureza. Você vê que o ecossistema, ele é totalmente organizado, não é da noite para o dia, gente. Você vê uma mulher, quando ela vai gerar um filho, é da noite para o dia? Imagina, se do nada engravidei, amanhã estou dando à luz, não. Tem todo um processo. E se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ele deseja que venhamos refletir suas características, incluindo a organização. E às vezes é muito comum, eu não sei você, mas eu já me indignei, né, como Asaf, olhando para os ímpios, né, lá em Salmos, Asaf, Senhor, eu estou cansada de ver o ímpio prosperar, sabe? Parece que todo mundo é abençoado. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu já tive essa sensação. Mas se o ímpio ele se organizar, gente, se ele projetar, se ele se organizar, se ele cumprir esse princípio estabelecido por Deus desde o início da criação, ele vai ser abençoado. Então, nessa manhã, Deus está te chamando, me chamando, nos posicionando, sabe? Não é uma palavra de vitória, mas é uma palavra para você se posicionar para ter uma vida vitoriosa. Amém, gente? Ter uma vida vitoriosa. Eu lembro que já teve vezes de eu falar, Senhor, fala comigo. E eu querer uma resposta para o meu problema. E aí Deus vai lá e dá uma palavra, tipo, tá aqui a solução. Tá, eu poderia fazer assim e mudar a sua sorte, mas eu estou te dando a oportunidade de fazer algo diferente. Eu vou ser contigo, quem tem negócios, como diz o pastor, sabe? Se organize, se prepare, porque eu entendo, pastor. Se a gente for olhar com os olhos humanos, tudo que está por acontecer deixa a gente desesperado. Eu confesso para vocês que quando o pastor e o Biel começam a conversar em casa, eu falo, ai, gente, não quero ouvir, não, vamos mudar de assunto, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para Deus, sabe, olhar para o alto vai nos impulsionar a planejar, a se organizar, porque a organização ela traz vida mesmo em meio ao caos. O mundo espiritual ele é extremamente organizado, gente. Vocês já observaram que quando acontece um exemplo, feminicídio, acontece um e para naquele único caso? É uma série de casos, porque existe uma demanda. Não é isso, pastor? Eles recebem uma ordem, tipo assim, vai lá, desce e atua aqui, vai lá e faz isso. E onde ele encontrar brecha, ele vai agir. Sabe, se o mundo espiritual é extremamente organizado, por que a gente, como povo de Deus, como filhos de Deus, que fomos criados à imagem e semelhança dele, como é que a gente não vai se organizar? E aí é muito comum a gente ver crentes numa postura, sabe, cabisbaixa para baixo. Esses dias, eu acho que foi na sexta-feira, eu e o pastor, a gente tem os nossos sonhos, projetos para a igreja,
mas também para a nossa família. E conversávamos na sexta-feira sobre algo muito específico, gente. E começamos a planejar. E aí eu já quero liberar uma chave, talvez você não se organize. Um exemplo, poxa, seu sonho talvez seja ter um carro. E aí você pensa assim, para que eu vou me organizar com o carro? Para que eu vou dizer para Deus qual carro que eu quero? Os lugares que eu vou levar minha família com esse carro, se eu não tenho condições? Mas quando você se move, quando você se organiza, quando você planeja, você traz à existência aquilo que não existia, sabe? Aquilo que depende da ótica e da lógica humana, o próprio Deus, ele traz até você, não é isso? E eu e o pastor conversávamos, coisa de louco, sabe? Na sexta-feira, Deus me trouxe aqui a memória. E a gente falava, olha, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assim. Como eu e o pastor fomos numa chácara, gente. Fomos. Fui, entrei de cabeça erguida, sabe? E toda picada de mosquito, sabe? Olhei. Aí, quando o corretor perguntou, né, eu brinquei assim, né? Eu falei, vou conversar com meu pai, né? Por quê? Não custa, quanto é que custa? E eu lembro que no início o pastor, ele startou isso em mim. No início ele falava, vamos ver isso, vamos fazer isso. Eu falava, mas a gente não tem dinheiro. Eu vou fazer o que lá? Vou perder meu tempo. Ele, Paula, quanto é que custa ver? Quanto é que custa sonhar? Quanto é que custa planejar? E fomos lá na chácara, vimos, mas eu falei, ainda não é essa. Deus tem algo melhor. E você duvida? Quanto que era a chácara? 1 milhão. 1 milhão. Fui humilde, gente, com o corretor. Falei, olha, eu gostei, mas nós vamos analisar ainda. Sabe? Porque eu achei que não era plano, né, pastor? Aí eu falei, não vai dar para plantar aqui, mas eu gostei, quem sabe um dia, né? E aí depois ele ainda ficou fazendo proposta para gente. Eu falei, obrigada, mas ainda não é essa. Sabe? Porque Deus, né, a gente tem algo muito específico. E na sexta-feira, voltando aqui para o assunto de sexta-feira, que eu tenho 10 minutos, conversando com o pastor, né, ali falando, a gente falava de algo relacionado para a gente, mas que envolve uma outra pessoa que nem faz parte do nosso ciclo de amizade. Quando foi de manhã, né, pastor? A pessoa pegou e fez uma pergunta para o Ney relacionada ao que a gente estava conversando. Não foi? E a pessoa estava conversando com o esposo dela e orando a respeito da mesma coisa. Sabe, é uma pessoa que não faz parte do nosso ciclo de amizade, mas que a gente tem algo ali em comum, vamos dizer assim, sabe? Então, o nosso Deus faz isso. E aí Deus me trouxe a memória, pastor. Vocês só falaram, começaram a se organizar, vamos fazer assim, e o Espírito Santo foi lá e tocou nesse casal, e eles conversaram e falaram sobre a mesma coisa, amém? Continuando aqui, 3 tópicos para a gente fechar. Onde você vai aplicar a organização na sua vida, e você vai, em nome de Jesus, sair, entendeu, né, irmão Seide? Com essa palavra gravada no seu coração. O irmão poderia abrir um restaurante japonês. Amém. Gente, o hot dele, eu vou falar, porque da última vez que eu falei de hot, ele fez para mim. Então, entendeu? É maravilhoso, né, irmã Rosângela? É o melhor hot que eu já comi. Quem sabe? Quem sabe? Né? Assim, ele gosta, sabe? Ele entende, né, irmã Elisa, do processo. Então, quem sabe, né? Enfim, então, vida social e profissional, tá? Lá em Provérbios diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, né, e os seus planos darão certo. Se você não tem plano, se você não tem nada estabelecido, se você não tem nada organizado, o que você vai apresentar ao Senhor? Se eu chegasse assim, deixa eu ver para quem? Para Seite. Vamos Seite ali para não constranger ninguém. Seite, eu vou realizar todos os seus projetos, sonhos, mas você tem que colocar na minha mão agora. Ou falar para mim. Sabe? E às vezes Deus, ele está assim com a gente. Deus, ele está às vezes ansioso para nos abençoar. Talvez existam promessas que a gente ainda não tenha tomado posse, justamente porque Deus está vendo que a gente nem se organizou para poder receber. Vou dar um exemplo, casamento. Eu orei porque eu queria casar, gente. Sabe, eu orei, eu desejei uma família. Mas se eu não tivesse me preparado minimamente, a probabilidade de dar certo, de não dar certo, seria grande. Porque a gente se organizando, às vezes, né, dá errado. As mamães, gente, se você não se organizar antes, não se conscientizar do que é maternidade não tem nada de glamour, gente. Pelo menos para mim, não. Se teve para vocês, né, para mim, não. Sabe, aí se a pessoa, né, irmão Felipe, não estiver pronta para esse projeto lindo que é gerar um filho, eu falo para as futuras mamães,
Se prepare, se organize. Organize a sua vida ali familiar antes de você ter o filho. Então, falando aqui sobre vida social e profissional, você planeja suas tarefas e metas? Planeja, irmão? Tem que planejar, não é isso? Você tem usado o seu tempo suficiente em prol dos seus sonhos e projetos? Aí volto lá com a história do ímpio. Às vezes a gente se indigna, puxa, por que aquela pessoa ela é bem-sucedida, ela não é da igreja, sabe? Mas é porque ela foca, é porque ela investe um tempo naquilo que é importante para ela. Ela investe um tempo organizando a vida dela. Ela investe um tempo colocando ali suas metas. Porque até para apresentar para Deus, irmão Eduardo, você tem que ter uma programação. Ah, mas Deus sabe o que eu desejo? Sim, mas Ele deseja que você, como filho, expresse para Ele ali, né? Dê a devida importância para aquilo que Ele colocou no seu coração. Você tem usado o seu tempo em prol de organizar os seus projetos? Como é que está o seu tempo? Aí a gente acha até bonito falar que está na correria, né? Estou na correria. Deus, Ele deu 24 horas para todo mundo. Então, por que tem pessoas que conseguem executar coisas em 24 horas e tem coisas que não? Aí tem a ver com organização / prioridade. E Satanás, ele vai fazer de tudo, sabe, para colocar situações para roubar o nosso tempo. Eu não sei se você conhece alguém que está sempre com uma tribulação. É uma coisa, é outra, uma coisa é outra, uma coisa é outra. Eu e o pastor, a gente fala, vamos focar nas coisas da igreja, nos nossos projetos. Sempre acontece alguma coisa para tirar a nossa atenção, para tirar a nossa paz. Sabe, às / vezes é um áudio que deixa a gente, né? Só que agora, o Satanás, ele não é criativo, gente. Ele age sempre da mesma forma. O que a gente faz? Quando eu tenho uma organização / meta estabelecida, o que eu faço? Independente do que aconteça, eu tenho um foco. E para esse ano de 2025, eu acho que foi 2022, o pastor Ney lançou uma campanha. Cuide da sua vida. Que a gente diz que não tem tempo, mas o povo, para gostar de cuidar da vida dos outros, é crente. Estou mentindo, gente? Sabe, a gente fica aí fulano, e não sei o quê, e BBB. Só que às vezes essa pessoa que a gente está observando e está criticando, ela está produzindo, a vida dela está avançando, e a gente está ali parado. Eu e o pastor, a gente conversou entre a gente que esse ano de 2025, claro, temos o nosso ofício pastoral, então a gente precisa cuidar da vida das pessoas. Eu mesmo, se eu for cuidar da vida do irmão Seite, eu não vou ter sossego. Então, o que eu faço? Qual foi a visão que Deus nos deu? Somos médicos espirituais. Atendemos, passamos a receita, mas aí cabe à pessoa o livre-arbítrio de colocar em prática ou não. Mas eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar do meu terceiro filho, porque marido é um filho também, e ele tem que ser cuidado mesmo, porque até a roupa eu separo igual um conjunto de criança. Tudo assim, ó. Tudo, se eu não botar a meia dentro do sapato, ele não acha meia, gente. Então, esse ano, Deus falou, para de perder tempo. Talvez você esteja cuidando da vida dos parentes. A gente já vai ter que cuidar da vida dos filhos, as casadas, dos maridos que, né, dão os trabalhinhos deles. Aí eu ainda vou me preocupar, gente, em nome de Jesus. Sabe? Rede social, a gente vai ver coisas. E se a gente não vigiar, a gente vai ficar o tempo todo analisando a vida das pessoas. Cuida da sua vida, amém? Cuida do seu projeto, planeje, coloque diante de Deus. Pastor, o que isso tem a ver com o mundo espiritual? Muita coisa, porque existem pessoas que já eram para ter sido abençoadas há muito tempo, mas estão ali procrastinando, distraídas, cuidando da vida alheia. Primeiro, vida social e profissional. Segundo, vida familiar. Quem é que nunca, pastor? Pastor, não precisa falar, não. Teve uma briga dentro de casa, um desentendimento, porque na hora de sair, a meia sumiu. Estou citando coisas simples, né? O sapato sumiu. Aí, às vezes, deixa para experimentar uma roupa. Eu estou indo em coisas simples para chegar nas mais complexas. Deixa para experimentar uma roupa na hora de sair. Aí a roupa fica apertada. Sabe, eu lembro que na véspera da ordenação do pastor, eu não vi a roupa na correria, não deixei separado como eu faço. E aí eu lembro que já de madrugada a ordenação seria de manhã. Quando eu vou separar, cadê o cinto para ele usar com o terno? Cadê? Isso tinha sumido. E eu falei, Senhor, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Como é que ele vai com as calças caídas? Não é para ser ordenado?
Eu falei, ou então como é que eu vou pedir um cinto emprestado em cima da hora? Meu pai, né? E aí eu peguei e falei, meu pai, não separei, sabe? Porque lá em casa não é que isso é obrigado. Eu prefiro separar até para garantir a integridade visual dele. Então, né, eu tenho como de costume fazer isso. E também é melhor porque a gente economiza tempo. E aí, gente, olha a importância de uma coisa simples na organização da tua casa, da tua família. E aí eu lembro que eu fiquei muito atribulada, já ia ser de manhã a ordenação, e de madrugada eu procurando, moral da história, eu falei, Senhor, me ajuda. Onde é que está esse cinto? E não daria para comprar. O Espírito Santo, foi Deus que teve misericórdia, estava no cesto de brinquedo da Laura. Foi Deus, porque jamais eu seria direcionada a achar esse cinto. E aí, depois desse dia, eu aprendi, nunca mais eu deixo para organizar as coisas em cima da hora. E talvez você diga, pastora, já fizemos muitos gabinetes, né, onde as pessoas dizem, pastor, pastora, a minha casa está um caos. O meu casamento está um caos. O meu relacionamento com os meus filhos está um caos. A criança não está obedecendo. Mas aí eu te pergunto, vamos orar, vamos repreender esse Satanás que está indo lá fazer o caos na sua casa. Mas aí eu te pergunto, qual foi a última vez que isso vale tanto para a mulher quanto para o homem, tá? Que às vezes existe um peso muito grande sobre a organização da família, da casa, sobre a mulher, mas isso vale para os dois. Qual foi a última vez que você parou? Primeiro para fazer, como diz lá em Gênesis, né? 1, 2, para poder avaliar o cenário. Talvez a sua casa, a sua família esteja sem forma, esteja vazia, esteja bagunçada. Mas qual foi a última vez que você parou para analisar como é que está o meu casamento? E quando eu digo fazer essa análise, gente, eu lembro que por muito tempo da minha vida, eu fazia essa análise, mas sempre me colocando numa posição de vítima. Ah, meu Deus, está ruim, mas também tadinha de mim. Eu faço tudo, eu organizo tudo, eu vejo tudo. Mas quando eu digo comecei, ainda estou no processo. Luto as mesmas guerras que vocês. A puxar para mim, isso daqui não está bom. Mas o que eu posso melhorar nisso daqui? Como esposa, é igual filho. Gente, esse menino não faz nada, essa menina não faz nada. Mas quem é a figura de autoridade dentro da sua casa? Porque se a gente for esperar de uma criança, de um adolescente, que ele tome a iniciativa de organizar alguma coisa, ele não vai fazer. Só que a grande questão é que, às vezes, como pais, temos preguiça. E eu me envergonho disso, porque dá trabalho você sentar com o filho e você ensinar, criar é uma coisa, sabe? Educar e orientar é outra. Criar, você vai dar comida, roupa, sapato. Agora, sabe, sentar, instruir, ouvir as indagações, porque eu tenho certeza que Enzo vai indagar. Se a irmã Ana Carla fala, Enzo, limpa o quintal, mas por quê? Eu limpei ontem. Eu estou cansado, mas eu tenho prova. Então, a Ana Carla vai ter que parar, sentar e explicar, conversar com o filho. E a gente vê muitos relacionamentos de muitos lares de perna para o ar, porque está faltando essa organização. E não vai adiantar, meu irmão, minha irmã, você vir para a igreja, você ser dizimista, você orar, se você não parar e você avaliar como é que está o cenário da sua casa, nesse sentido de organização, sabe? Você conversa com seu esposo, você conversa com sua esposa, e aí eu quero falar para os homens aqui dessa igreja, abram a boca. Converse com a sua... Posso ouvir um amém? Converse com a sua esposa. Muitas mulheres têm se calado por conta da falta desse feedback. E eu quero dizer para você, mulher, que talvez tenha pensado assim, desisto. Não vou mais falar porque não adianta. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele está me conduzindo a te levar a uma reflexão e a não assumir essa postura de silêncio, porque Satanás quer estabelecer o silêncio dentro da sua casa. Porque enquanto existe o silêncio nesse sentido de não parar, de não pontuar o que precisa pontuar, ele vai continuar tendo liberdade. Então, converse com a sua esposa, Eduardo, Rafaela, conversem, alinhem, se ajustem até para receber a bênção de vocês. Deus deseja a organização em todas as áreas para que vocês recebam a bênção de vocês. Dessa forma, você vai conseguir cultivar um ambiente de harmonia e respeito. Muitas famílias brigam, ficam se, ofendendo por conta dessa desorganização. E dessa forma vai sobrar um tempo, gente, para comunhão. Sabe? Hoje em dia é muito difícil, as famílias não param mais para ter momento de comunhão. Ou então, elas pegam e condicionam. Comunhão agora não está mais associada dentro de casa. Passeie, viaje, mas não condicione os bons momentos de família
sabe, a um local fora da sua casa. Eu entendo que a comunhão, que o diálogo, que o amor, que os momentos de lazer eles precisam ser estabelecidos primeiro dentro da minha casa. E aí o que passar daí vai ser algo a mais. Mas quando a gente não para, não se organiza, como é que vai ter paz? Né? Impossível, não vai ter. Continuando aqui, gente, agora, tópico 3. A organização é essencial na vida espiritual, porque Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. E automaticamente, quando você vive em desordem, sabe, automaticamente a desordem, a desorganização, ela traz uma confusão para a sua vida. E aqui a gente falou sobre projetos, falamos sobre casa, falamos sobre família, mas agora eu quero falar sobre a sua vida espiritual. Você tem organizado a sua vida espiritual? E aqui, continuando aqui, né, às vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo para buscar Deus. Não sobra tempo para Deus. Mas a partir do momento que você para, e eu peço em nome de Jesus que você hoje reflita sobre isso. A gente está mais do que provado, daqui para frente vamos precisar mais de Deus como nunca precisamos, sabe? Porque nos outros tempos a gente tinha as nossas guerras, mas a gente não estava, o mundo todo não estava em guerra. E a partir de agora, né, principalmente nós cristãos vamos sentir literalmente na pele, no bolso, emocionalmente, espiritualmente, essa pressão. Então, nessa questão de não tem como falar de organização sem falar sobre a questão do princípio principal, que é priorizar o reino de Deus. Como é, e aí eu já falei isso várias vezes, como é que eu vou dizer para o dono do tempo que eu não tenho tempo para ele? Deus te deu uma vida, ele te deu saúde, ele te deu intelecto. Ah, mas eu já sofri muito, aí que você tem que glorificar, porque você chegou até aqui mesmo diante de tantas lutas. E às vezes o que fazemos, gente, entregamos, e eu digo, eu me coloco também, e entregamos migalhas para Deus. Às vezes acordamos, falamos com Deus meia dúzia de palavras, fazemos um devocional como um protocolo e seguimos o nosso dia. Mas no dia de hoje, além de organizar a sua família, os seus projetos, Deus diz, organize um tempo para você e para mim. E que esse tempo seja prioridade, sabe? Que seja de verdade, que seja com qualidade. E às vezes as pessoas falam assim para mim, pastora, eu estou sem vontade de orar. Mas você não ora só quando você sente vontade, sabe? Nem sempre. Deveria ser assim, tá, gente? Você está na rua, eu quero chegar em casa correndo porque eu quero ler a Bíblia. É assim todos os dias? Não é. Muito pelo contrário, a gente precisa pedir a Deus para colocar esse desejo em nós. Aqui eu estou sendo sincera, sabe? Então a gente precisa, nesse ano de 2025, até para que a nossa vida vá bem. Quem já tem família, para Deus cuidar da tua família, para Deus cuidar do futuro, o que seria dos nossos filhos se não fosse o nosso Deus? Como é que vai ser a geração deles? Como é que vai ser a geração dos nossos netos? Gente, o pastor nem falou da questão dos vírus que virão sobre a terra. A pandemia ela só foi um pequeno ensaio do que está por vir. E aí, diante de uma situação dessa, a gente fica, né? Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tive medo. Na pandemia, gente, eu orei muito. Eu falei, Senhor, guarda a minha vida. Porque, mas a gente, né, pela graça do Senhor, estamos salvos. Mas fato é que a gente quer viver. Eu quero ver os meus filhos se casarem, eu quero pegar os meus netos, bisnetos, a gente quer viver. Só que eu vou, né, te falar, o pastor mais para frente vai chegar nessa parte, que virão vírus sobre a terra. Então a gente precisa buscar a Deus não como um interesse, mas pela nossa sobrevivência. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, sabe? Hoje é dia 12, não é isso? 12 de janeiro, que você possa colocar, né, diante de Deus e pedir, Senhor, que eu venha te priorizar. No que você não seja como aquele filho interesseiro, que só recorre a Deus no momento de aflição. Que você possa alinhar, sabe, o que a Bíblia tem para você com o seu estilo de vida, né? E caminhando aqui por fim, né, a organização é um princípio divino demonstrado na criação. É um reflexo do caráter de Deus que nos chama a viver de forma verdadeira. Decida hoje alinhar a sua vida com o exemplo de Deus, buscando ordem e organização através das suas atitudes diárias. Aí talvez você diga assim, pastor, o que você falou é muito legal, mas a minha vida está um caos. Eu não sei por onde começar. Minha casa está igual Gênesis aqui, no início da criação, sem forma
e vazia. Mas Deus trouxe a existência, e organizou a terra através da palavra dele. Haja. Então, nessa manhã, Deus está falando para mim e para você aquilo que foge do seu controle. Porque eu sei que tem coisas aqui, decidir priorizar um tempo com Deus. Cabe a mim e a você fazer. Decidir organizar parte da sua casa, da sua família, cabe a mim e a você fazer. Mas a gente sabe que existem coisas igual com vida conjugal. Eu vou fazer a minha parte, mas se o pastor não fizer a dele, vai ficar incompleto. Até com filhos, enquanto são crianças, a gente diz, vai fazer, pronto e acabou. Depois de uma certa idade, ele já consegue fazer o uso do livre-arbítrio. Mas através da palavra, como Deus fez, haja luz e houve luz. Haja separação das águas e da terra seca. Então, nessa manhã, Deus está dizendo para você, toma posse dessa palavra. E naquilo que foge do seu alcance, pelo poder que há na palavra, você vai trazer a existência. Um exemplo, está um caos na sua família. Que haja paz, que haja renovo, que haja conserto. Pessoas estão desviadas ou ainda não aceitaram a Jesus. Senhor, eu não posso fazer nada, a minha organização não vai trazer essa pessoa para Jesus, mas que haja salvação, que o teu Espírito Santo vá lá naquele caos, sabe, onde que está sem forma, vazio, sabe, que traga salvação para aquela pessoa. Talvez as suas finanças estejam de um jeito, sabe, que você diga, pastora, mesmo se eu tentar organizar, as coisas não vão se ajeitar da noite para o dia, sabe, e diga, Senhor, me perdoa. Porque eu negligenciei, porque eu comprei demais, porque a desorganização ela te leva a um consumo, sabe, negligente, sabe, mas você vai pedir perdão a Deus e vai falar assim, Senhor, me prospera, me dá uma nova oportunidade de fazer diferente. Então que você volte para casa com essa consciência de se organizar, sabe, dentro da sua casa. E aí eu quero falar para quem tem o costume de acumular muita coisa, sabe? Não é aquela pessoa que guarda porque vai usar. E aí o Espírito Santo vai falar com quem tem que falar. Vai no teu armário, tira o que você não usa mais. Sabe que às vezes a gente fica apegado a coisas que a gente não vai usar. Você poderia estar abençoando outra pessoa. Sabe, às vezes você acumula coisas que não servem para você. Sabe, um exemplo, gente, aquela roupa. Isso não estava nem no esboço, gente. Aquela roupa velhinha, furada. Os irmãos aí tem mania, o pastor não, da gente de usar a peça íntima furada, joga fora, sabe, joga fora, vai na sua gaveta, porque se a gente não vigiar, eu amo uma roupa velhinha porque é confortável. Ontem mesmo eu falei pro pastor, eu tô igual o Agostinho Carrara, estampa embaixo, estampa em cima, eu amo short de viscose, eu fico em casa, e se a gente não vigiar, a roupa vai ficando velhinha, a gente vai usando, e até para Deus abençoar com o novo, o velho precisa sair. E no caso de roupa, às vezes, nem sempre o velho, às vezes roupas que você não usa mais. Então amanhã, que é segunda-feira, ou durante a semana, vai na tua casa, abre o teu armário, tira o que você não usa mais, o que não serve você joga fora, para o novo entrar. O que serve, por exemplo, eu tenho roupas, quer dizer, eu não guardo, gente, eu dou, que estão em bom estado, mas que não combinam mais com a fase da minha vida. Eu tenho roupas que é vestido que é muito garotinha, são decentes, mas não combinam, eu vou dar. Mas se a gente não vigiar, a gente fica apegado. E aí Deus fica olhando, desapega. Sabe? Então o Espírito Santo de Deus está falando com você sobre isso, tá bom? Então que você traga a existência pela palavra, sabe? Que você saia daqui exercendo a sua fé, profetize sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. E peça para Deus, Senhor, me ensine a organizar a minha vida. E dessa forma você vai ter verdadeiramente um 2025 abençoado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Eu recebi, sabe? Sexta-feira eu fiz um cronograma de como vai ser a minha semana. Porque até mercado, gente, às vezes a gente entra no mercado e a gente gasta além do que deveria, porque a gente não tem um planejamento do que a gente vai comer durante a semana, sabe? Então, organização, ela vai além porque é metódico, não. Organização, ela é verdadeiramente um princípio divino estabelecido ali no início da criação.